Mas uma convicção eu tenho, Jorge: a dor tem poder transformador. Olá, estamos começando mais um Neyman Talk, gravado aqui na sua Livraria Santos do Shopping Pontal, em Porto Alegre. Hoje estará comigo o Coronel Naon. Ele é presidente do Instituto Victoria Naon. Vamos conversar sobre como ele conseguiu transformar a dor da perda da filha em tanto amor e solidariedade. Ele é coronel do Exército, pai da Vitória e fundador do instituto que leva o nome da filha. Um homem que transformou a dor mais profunda que um pai pode sentir em um movimento de amor e solidariedade que já impactou milhares de vidas. Coronel Naon, vou aí buscar o senhor. Meu amigo, privilégio grande receber o senhor aqui. Obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho de vir aqui ao Neyman Talk. Eu que agradeço a gentileza. Eu interpreto mais como uma gentileza, uma deferência ao convite de permitir a gente falar sobre o Instituto Victoria Naon. Para nós, uma oportunidade cara e valiosa. Tudo que é bom merece publicidade e propaganda, né? Então, Coronel, olha só. A perda de um filho é uma dor, com certeza, inimaginável, né? Em que momento o senhor percebeu que poderia transformar essa dor em uma grande missão de amor ao próximo? Então, o Instituto Vitória Naon surge pela perda da Vitória, com uma maneira de um pai e uma mãe homenagearem a memória e o nome da sua filha. E isso foi o que nos norteou naquele momento de uma dor dilacerante, profunda, né? Na busca, primeiro, de resgatar aquele vazio enorme que não vai passar. E, acima de tudo, hoje, de uma maneira um pouco mais lúcida, eu diria que dá significado à vida, né? Você sair daquela escuridão, daquele deserto terrível, que é a perda de todos os seus projetos, todos os seus sonhos enquanto pai e mãe, Sim. e encontrar, né, nessa opção de fazer o bem, solidariedade, caridade cristã, responsabilidade social, uma série de servidões muito bacanas, né? De amenizar essa dor, aprender com ela, né? E aprendendo com ela transformar a dor em amor. Essa era um pressuposto, uma premissa da criação do Instituto Vitória Naon. Tanto é que esse entendimento, né, ele fica materializado e muito claro no lema que foi proposto pela Adriane, minha esposa, mãe da Vitória, para o Instituto Vitória Naon, que é o amor em movimento, né? Então, o amor em movimento é o que define a nossa mensagem para todos aqueles que trabalham conosco e para aqueles que são atendidos, são beneficiados, né? São assistidos de alguma maneira por nós. E isso foi uma preocupação enorme, que essa expressão amor em movimento não fosse uma questão de retórica, de propaganda, de marketing, fosse uma coisa verdadeira. E desde o começo, então, né, a Vitória falece em dia 17 de julho de 2016. Nós tínhamos uma preocupação muito grande de não iniciar uma atividade no terceiro setor sem que nós fôssemos absolutamente regularizados e criássemos, junto com a regularidade, mecanismos de controle, né? Externos. Não adianta eu dizer para você, para quem nos ouve, nos assiste, que eu sou um camarada honesto, né? Acho que nós tínhamos que provar que nós somos honestos. Então, essa foi o entendimento daquele momento terrível. Passamos um ano, né, entre o falecimento e a missa de um ano da Vitória. Na missa de um ano da Vitória, nós anunciamos que nós íamos criar um instituto. Ali já tinha algum arcabouço. E no segundo ano, do primeiro para o segundo ano, na missa de 2 anos, nós anunciamos oficialmente a criação do Instituto Vitória Naon, com todas as formalidades cumpridas. E essa foi a busca, né? Uns vão chamar de fuga, e não estou dizendo que não seja, pelo contrário. Mas foi uma maneira de suprir uma perda que não é irreparável, é um vazio que a gente tem que conviver com ele, e de não permitir que o amargor, a tristeza, o sofrimento
dominasse o nosso comportamento, né? Não estou dizendo que eu superei isso, nem estou querendo. Eu tenho verdadeira dificuldade de ouvir expressões como exemplos, né? Elas são terríveis porque criam um estereótipo que não é verdade, né? Ninguém é exemplo, né? Um pai que perde uma filha, a mãe que perde uma filha não é exemplo. Então, essa mensagem eu não me identifico com ela. Eu me identifico sim na busca com a dor, acreditar que a dor, e isso também com o tempo eu fui tendo esse entendimento. E hoje, não que eu faça apologia à dor nem ao sofrimento, ainda que sejam coisas distintas, né? Sim. Que eu nunca entendi, eu nunca consegui identificar a separação. Hoje eu talvez trabalhe um pouco melhor. Mas uma convicção eu tenho, Jorge. A dor tem poder transformador. Eu não faço apologia da dor, pelo contrário, né? Eu não acho isso saudável, nem salutar, mas ela é um instrumento de crescimento humano. Por quê? Eu não sei explicar, mas ela nos leva a buscar uma aproximação com Deus, a dar um significado à vida, e isso para nós foi importante, porque se você parar para pensar quantas opções eu teria, né, ou tive, ou tenho, para ocupar esse vazio. Para E canalizar essa energia, né? dificilmente eu vou encontrar uma opção melhor do que tentar fazer o bem. Então, acho que é uma homenagem que eu faço para a Vitória e que hoje tantos voluntários que quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você, voluntário do Instituto Vitória Naon, peças determinantes para que essa ideia também se torne realidade, né? Sim. Então, nesse pacote do crescimento do Instituto Vitória Naon, existe um momento muito importante que é o crescimento do número de voluntários que nos permitiram alcançar um número significativo de crianças, que é o nosso foco principal, mas também de famílias desassistidas, principalmente que são as famílias que abraçam essas crianças, né? Então, mais ou menos essa é a fotografia. Na prática, talvez, na prática mesmo de ações sociais, são 8 anos Sim. de trabalhos aqui em Porto Alegre. Depois nós crescemos para Curitiba, fomos para Brasília, temos uma perna em Uruguaiana. Então nós somos somos a definição de uma instituição pequena, muito pequena, mas que faz muito barulho, que é muito bacana. Você sabe, Coronel, que, bom, eu tive o privilégio de conhecer o Coronel Naon, a época que ele comandava o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre, casa que me formou em 1986, e eu bati na porta dele lá para fazer uma palestra para os alunos, né? Então o senhor sabe que a minha área é humana, né? Comportamento humano. Então tem aquela frase aí que vários palestrantes repetem, né? Que o que interessa não é o quanto a vida bate em você, mas como você reage quando ela bate em você, Sim. né? Então, como você falou, tem gente que fala que é uma fuga, pode ser, mas se todo mundo transformasse numa fuga para o bem, eu acompanhei o caso do professor Regis Gonzaga e da Disa Gonzaga, Sim, né? conheço. Que eles perderam o Tiago também no acidente de trânsito, né? E aí criaram a Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, Sim. né? Projeto Vida Urgente, né? E também transformaram aquela perda em ajudar jovens, a conscientizar jovens, aquela velha frase, se beber não dirija, Sem né? dúvida. E a Um Disa, trabalho belíssimo. o Regis já nos deixou, infelizmente. Eu tive o privilégio de ser aluno do Regis, fui aluno dele, né? Então, e a Disa segue nessa peleia ainda aí, né? Eu fico pensando, Cornel, se foi uma pena que aconteceu, mas se os pais da Boate Kiss resolvessem fazer algo parecido, o tamanho que seria. Lá foram 242 jovens, Uma tragédia, né? né? Uma tragédia. Ali é uma tragédia. Imagina assim, se toda pessoa que sofresse uma dor dessas conseguisse ter essa iluminação, que isso realmente não é um exemplo, como o senhor fala, não, ninguém pode ser exemplo de dor, né? Achei fantástico o seu posicionamento, mas se todo mundo tivesse essa iluminação de Deus, para mim isso é uma iluminação de Deus, de transformar essa situação em algo para o bem, né? Teríamos um mundo muito melhor, com certeza. E assim, Cornel, o Instituto, ele carrega a memória da Vitória, por óbvio,
né? De que forma a essência e os valores dela estão presentes nas ações do Instituto? É uma ótima pergunta e pouca gente, né, que talvez vá assistir conhece a Vitória. No próprio Instituto Vitória na ONU, o corpo de voluntários, que eu insisto, são peças determinantes para o Instituto Vitória na ONU, eu nunca posso deixar de reconhecer isso, né? Sim, Sobre o medo, eu tenho uma dificuldade de sentar aqui com você, por uma única razão. O grande medo de eu, como pai, falar em nome do Instituto Vitória na ONU é cometer a leviandade, o pecado de trazer para mim um protagonismo, entendeu? sim, Um personalismo. Isso seria para mim terrível, explorar uma situação, uma tragédia para fazer um proselitismo. E eu tenho muita preocupação com essa primeira pessoa, eu, sim, autorreferência, sabe? sim. E ela não é verdade. Então, por que a gente foi para o Instituto Vitória na ONU? O que nos inspirou naquele momento, né? Era o perfil da Vitória. Quem era a Vitória? A Vitória era uma menina alegre, eu dizia sempre sapeca, chegada a travessuras, mas que ela tinha uma faceta muito peculiar para uma adolescente jovem. Ela tinha um olhar diferenciado para as crianças. Vou te dar assim, e para desassistidos em geral. Então, por exemplo, uma vez ela estava no Rio, as amigas dela me contaram essa passagem, que elas estavam numa lanchonete no Rio, né? E a Vitória viu uma menina de rua andando. E ela sai da lanchonete, vira para as amigas e fala assim, ou mais ou menos assim, ela precisa mais do que eu. Ela tinha comprado, segundo as amigas, uma torta de chocolate e sai em direção à menina e vai oferecer a torta. Uma outra situação, ela vê uma senhora de rua, e isso são passagens que me contaram, que eu não presenciei, mas Sim. né, são as amigas, e vai essa senhora querendo ajudá-la, porque ela estava pedindo comida, né, onde eles estavam ali. E o carinho que a Vitória tinha com as crianças. Não, aí já estou falando no convívio Sim, normal, né? sim. Com parentes. Então, esse perfil da Vitória, essa identidade dela com as crianças, era uma coisa muito bacana, porque ela trazia uma paciência, ela trazia um carinho, um afeto bonito de ver. E aqui não estou falando de marketing, não, estou falando é uma verdade, né? Então, esse foi o perfil que nos inspirou. Nós temos que fazer algo para as crianças e para os adolescentes, né? Nesse contexto de ajudar de alguma maneira, né? De ajudar de alguma maneira, seja pela questão da assistência social, seja na questão de uma formação, de poder contribuir, né? De mitigar tantas agruras que essa garotada passa. Então, a Vitória nos inspirou nisso, né? Então, se você perguntar assim, qual é a vocação do Instituto Vitória na ONU? Sim, são as crianças. Ah, mas eu sei que os senhores têm campanhas enormes. Por exemplo, né, nós tivemos uma campanha que marcou a nossa história, uma campanha de segurança alimentar por ocasião da pandemia, entendeu? Foram mais de 6.500, foram mais não, foram 6.525 famílias assistidas pelo Instituto Vitória na ONU. Excelente. Depois tivemos a trágica episódio climático lá no Vale do Taquari. Nós saímos daqui, fomos atender 600 crianças com material de campanha escolar e o Vic Burger, que é um lanche. A Vitória, quando entrava na lanchonete, ela só sabia pedir uma coisa: pão, carne e queijo. E isso ficou caracterizado, ficou estereotipado. E os amigos e as amigas a chamavam de menina pão, carne e queijo. E para homenageá-la, a gente fez o Vic Burger, que é o pão, carne e queijo, acompanhado de batata, refri, kit guloseima para brincar com as crianças, né? Aí fomos lá para o Taquari levar material escolar, mochila, kits, fizemos o Vic Burger lá com as crianças. E ano passado, nas enchentes, o Instituto Vitória na ONU fez um trabalho ambicioso, Foi grande o ano passado. absolutamente fora de qualquer métrica. Mas Sim, por que absolutamente fora de qualquer métrica? Porque houve uma comoção, houve um tsunami de solidariedade no sim, Brasil e no sim, exterior. sim, sim. E fruto, se você perguntar assim, Paulo, qual é um grande ativo que você tem, que você acredita de verdade? Talvez por essa obsessão de não manchar o nome da minha filha,
essa obsessão pela lisura e pela transparência, muitas vezes você tem que ser duro e ser duro navega na antipatia, né? Mas isso, ao mesmo tempo, nos traz e nos trouxe um grande ativo que é a credibilidade, o que nos permitiu crescer em termos de chancelas, de parceiros, entendeu? Parceiros verdadeiramente respeitados, com o nome do terceiro setor, né? Sim. Eu queria aproveitar o momento, se você me permite, O problema e é fazer seu. um agradecimento, não, fazer agradecimento a algumas pessoas muito importantes para o Instituto Vitória na ONU. E aqui eu destino um agradecimento no nome do João Rocha, à Fundação Pão dos Pobres, Sim. que abraçou o Instituto Vitória na ONU, nos oferecendo uma sede nas suas instalações, com uma equipe de profissionais admirável, fazem um trabalho lindíssimo, uma casa de 130 anos. Eu vou trazê-lo ao programa também. Cara, assim, é um trabalho. Se tem uma referência de trabalho no terceiro setor, dentre outros, né? Mas o João, com a equipe dele, e o Pão, então a minha reverência a ele. E uma outra parceira que abraçou o Instituto Vitória na ONU, nos dando muito crédito em termos de credibilidade, né? Foi a doutora Sinara Braga Dutra, que é uma promotora, uma das promotoras da criança e do adolescente de Porto Alegre. Sim. Então são pessoas que realmente ajudaram e continuam ajudando o Instituto Vitória na ONU. Entendem, percebem, têm uma sensibilidade em comum de ver um grão de areia nesse segmento, fazendo coisas que têm impacto e bem feitas. Desculpa me promover, mas o Instituto tem um capricho de nunca fazer mais do mesmo, entendeu? Se é Sim. para fazer, tem que ser muito bem feito. Então, essa foi a Vitória, ela gravita nessa inspiração. Ela é a luz inspiradora do amor em movimento, que tem mobilizado tantas e tantas pessoas a fazer o bem. A próxima pergunta aqui vai ser sobre o amor em movimento, mas antes da pergunta, eu vou oferecer para o senhor que dentro desse contexto aqui de solidariedade, de amor que a gente está falando, vou oferecer um chá para o senhor, porque o chá é sempre uma boa ritualística, né? Não, um prazer enorme. Essa é um tipo de oferta que não se recusa, muito pelo contrário, se agradece. Nós temos aqui dois parceiros do programa. Um deles é a T-Shop, que fica aqui no térreo do Shopping Pontal. Inclusive, depois, aqui durante a entrevista, que ela está sendo gravada agora, nós vamos colocar aí também o Instagram da Fundação Pão dos Pobres, né? Tá? Eu agradeço. Naquele momento ali que o senhor está falando sobre a fundação, vamos colocar o Instagram também. Esse é o nosso chá aqui da T-Shop, que você encontra aqui no térreo do Shopping Pontal. E aqui, Coronel, vou oferecer para o senhor um Stroopwafel. O senhor falou que não conhecia ainda, né? Não conhecia. Então, eu entrevistei aqui no programa o Willem Vos, que é o holandês que trouxe isso para o Brasil, tá? Esse é o biscoito mais famoso na Holanda, né? Vivendo e aprendendo. O stroop quer dizer líquido em holandês e o waffle é biscoito, né? Perfeito. Então, biscoito com líquido. Então, dentro dele ele tem um cremezinho que é um troço espetacular. E qual é a ideia? O senhor pode colocá-lo em cima do seu chá, que ele é grandão, né? E aí deixa o calorzinho derreter um pouquinho aquele meio, depois o senhor vai ter uma experiência. E eu corro o risco de fazer isso ao vivo ou posso fazer depois para não mostrar o quanto eu sou desajeitado? Não, mas atenção, pode provar tranquilo. Virou uma ritualística do nosso programa aqui. Olha. Stroopwafel e provar Assim? um chá, né? Isso, pode deixar um pouquinho aí? Assim? Isso. E aí agora o calorzinho ali vai. Estamos correndo o risco de fazer uma bobagem, hein? Tá tranquilo. Aí enquanto o senhor prova o seu chá e o Stroopwafel, eu vou dar alguns recados aqui, tá? Muito obrigado. Dos nossos patrocinadores, né? Então, você, empresário, empresária da região sul, da região norte, da região nordeste do Brasil, pare de perder negócios porque o seu produto está longe do seu cliente. A Alfa Centro permite que você tenha um depósito dos seus produtos em São Paulo e a partir dali ele é distribuído para o Brasil inteiro. Então, o seu produto na Alfa Centro faz com que você diminua muito o tempo de entrega para o seu cliente, que hoje, com a correria da internet, todo mundo quer coisa rápida, né, Cornel? Diminui os seus custos tributários também, tá? E custos com logística, com transporte, ou seja, é muito mais barato, é muito mais rápido e faz com que você alavanque mais processos, mais negócios, usando, então, o armazenamento da Alfa Centro em São Paulo. Os contatos estão aí na sua tela. A Alfa Centro é a sua solução logística em São Paulo, tá?
Quando eu estou no teatro, a gente tem que ter um local que venda os ingressos, né? Então eu sempre uso a plataforma da UTicket, que é o Ticket, além de ser uma plataforma intuitiva, muito fácil de comprar o ingresso ali, para quem contrata, ela é muito barata. O contato também está na sua tela. Vai viajar para vários endereços do Rio Grande do Sul, destino do Rio Grande do Sul, ou muitos do Brasil também. A Ouro e Prata oferece ônibus que sempre saem no horário. Vou andar de avião. Pode ser mais chique, mas ônibus é muito mais confortável, né? É uma boa, sempre uma excepcional. O avião às vezes pega 6 horas, quase que em pé, porque a cadeira não deita, né? E o ônibus é confortável e tal, muito melhor. Então, a Ouro e Prata, tudo para você fazer uma viagem excelente. Aqueles que estão preocupados que a confeitaria, hein? Confeitaria Maomé, ali é meu backup. Então, todos nós precisamos, né? Eu estava preocupado, e se falhar no meio aqui? Michael falha mesmo, né? É. Então, somos humanos, pô, né? Então, você que estava preocupado que a confeitaria Maomé fechou, não, gente, não fechou. Ela ficou muitos anos ali do lado da Redenção, mas agora ela está na Vicente da Fontoura, ao lado do Zafari Ipiranga. Agora você já consegue provar, hein, Cornel? Acho que já fez, Olha o risco que você está me Vamos cometendo. lá, né? Você quer presentear alguém e não sabe com o quê, não conhece muita pessoa e tal? Aqui, ó, livro. Livro é um presente barato, inteligente e eterno. Você pode procurar o seu presente com uma dedicatória, coloca ali uma dedicatória, vai ser guardado para o resto da vida, em uma das 18 lojas da Livraria Santos, Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Se você não está em nenhum desses estados, tem um telefone na sua tela que você pode pedir e eles entregam para o Brasil inteiro, né? E se você precisa também de um apoio, de uma proteção jurídica, fale com o Dr. Felipe Greff. Estou trancando aqui ou não? Não, Fale com o Dr. Felipe Greff, o telefone está aí na tela. Além de ser um especialista na área, é uma simpatia. Já teve aqui no programa também o Dr. Felipe Greff, né? bom ter parceiros dessa qualidade. É bom, é bom, é bom. E aí, Cornel, gostou do chazinho? Espetáculo. E o Surpofo? Valeu a pena demais. Bom demais, né? Obrigado Bom pela demais. gentileza. Vou me conter aqui para não cometer o pecado da gula ao vivo. Isso aí é impressionante. Isso, até agora eu não comi ninguém que provou o Stroopwafel e disse assim, não, é bom. Aquela coisa Não, assim, sabe, só de gentileza. Não, não. realmente é bom, É né? muito bom. Você que quer provar o Stroopwafel da Moinho Wafers, né? Moinhos Wafer, você pode ligar para esse telefone que está na sua tela, ou para consumo próprio, eles enviam qualquer quantidade, qualquer parte do Brasil, ou caso você queira revender também no seu estabelecimento comercial, quem tem, por exemplo, agora final de ano, né, as cestas de café da manhã, né? Opa, Então coloca ali sempre um bom presente. porque ele vem nessa embalagem aqui, ó, que é muito bonito, tem umas latinhas também, eles têm porções individuais para eventos, é um espetáculo. Entre em contato, o telefone está na sua tela e delicie-se também, como o Coronel se deliciou aqui, com o Stroopwafel da Moinhos Wafer. Vamos lá. O senhor falou aí na primeira resposta sobre o amor em movimento. Explica um pouquinho mais essa ideia do amor em movimento, por favor. A ideia do Amor em Movimento era. Existem vários projetos que, por sua competência e mérito, têm uma estrutura bastante consolidada e privilegiada. Uhum. E nós entendíamos que nós tínhamos que encontrar comunidades, projetos locais que não tivessem esse apoio no sentido de ajuda, né? de parceiros, de colaborações. Então a ideia do Amor em Movimento era ir, e aí eu vou até pegar aqui um lema, né? Uma ideia de um dos projetos que a gente faz lá no Centro Social Antônio Gianelli, que é ir aonde ninguém vai. E nós nos identificamos demais com isso, que era, por sermos pequenos, estarmos alcançando números expressivos Uhum. que surpreendiam as pessoas, o que nós fazíamos, nós entendíamos que nós faríamos mais diferença alcançando esses locais mais desconhecidos. Então, a ideia sempre foi essa, procurar vilas, comunidades ou projetos que desfrutassem de um apoio menor ou sem apoio, para que a gente pudesse ter um impacto mais significativo das nossas ações. Então, o Amor em Movimento é isso, é mobilizar as pessoas para que nós possamos ir nesses locais mais carentes, mais necessitados
levando a proposta do Instituto Vitória Naum. Por Então, isso, a preocupação que não fosse uma retórica e sim uma prática verdadeira. então a gente pode citar aqui a oração de São Francisco de Assis, onde houver trevas, que eu leve a luz. Amém. É isso, né? É isso. Amém. E hoje, Coronel, nos dê uma fotografia assim, macro do momento atual do Instituto. O Instituto está naquele momento que identifica, né, naquela sua autoanálise, de que nós precisamos crescer, né, aprender com, com os projetos sérios, né, e aí nós temos o privilégio de estarmos cercados de projetos sérios, de termos parceiros que nos apoiam, que são sérios. Já citei aqui o meu agradecimento ao João Rocha, a sua equipe, Marcolan, Lisiane, Bianca, Raíza, William, uma equipe enorme que tem lá, né? Tem o Calabria, tem o Centro Social Antônio Gianelli, tem a Ação Social da Restinga, lá do Padre Chico com o Gustavo. Então nós estamos crescendo com esses, querendo crescer e precisando aprender. Então hoje nós estamos num momento de transição, no sentido de documentos e certificados que ainda nós não temos e que nós estamos caminhando para poder, com um único objetivo, né? Sem crescer. Isso foi uma mensagem que um profissional do terceiro setor me passou. Não, se você quer ter mais impacto, né? Assim, aquela frase, transformar vidas, né? É um estado da arte, né? Você olhar para alguém e acreditar que contribuiu para uma transformação, eu acho que é o estado da arte de qualquer pessoa, né? Sim. Porque esse é um impacto inquestionável. Você precisa crescer. E eu, Naum, enquanto presidente do Instituto Vitória Naum, tenho alguns comportamentos que dificultam o crescimento do Instituto. Não porque eu não queira crescer, mas porque eu sempre tive muito medo, muita cautela, muito receio em não saber crescer e expor o nome da Vitória de maneira indevida, entendeu? Sim. Sabe quando você tropeça nas próprias pernas? Sabe quando a ambição, quando você começa a querer brilhar teu olho, mas você não está preparado para aquilo? E isso dominou muito o meu comportamento. Então eu estou vencendo essas amarras, né? Tem uma garotada no Conselho Fiscal que eu também aqui faço um agradecimento, uns amigos que não só por serem pessoas de uma correção de atitude e retidão de caráter admirável, mas por serem incompetentes, né? Eu não sou um homem diferente de você e da maioria dos seus parceiros. Eu não sou um homem com passado na iniciativa privada, né? A minha vida ela foi calçada dentro do Exército Brasileiro, do que eu me orgulho e não abro mão disso. Mas eu não sou um empreendedor nato, né? Eu não tenho a bagagem da iniciativa privada, do empreendedorismo. Sim. Então o Instituto está caminhando nesse sentido para que a gente possa, sim, multiplicar nossas ações, dar mais atenção a Curitiba, dar mais atenção a Brasília, ter mais capacidade, né, mais estofo, mais aporte, para que a gente possa ampliar esse trabalho que hoje, graças a Deus, aqui em Porto Alegre, nessas cidades, já é bem reconhecido, entendeu? Sim. Então, o nosso perfil é esse, muito discreto, é uma maneira, assim, sempre muito ponderada de agir, para que a gente, para que as nossas propostas, eu vou fazer isso com o Jorge, nós saibamos fazer com competência, com excelência, entendeu? O que não pode é a gente chegar num local e tratar aquela criança como se fosse uma prateleira menos nobre, entendeu? Isso é que eu não me permito. Então, esse é o momento de uma autoanálise, de um diagnóstico, e com esses parceiros que nos abraçam, que eu já citei aqui, né? A doutora Sinara é uma pessoa que faz um trabalho com a criança e adolescente de Porto Alegre admirável. Admirável. Assim, te digo, se você puder conhecê-la e convidá-la, você vai ter uma entrevista espetacular. Doutora Sinara já está convidada aqui a estar no nosso programa e vamos falar sobre o seu trabalho e já lhe dou os parabéns desde já pela sua Não, atitude, pelo seu engajamento aí, é né? verdade. Então são Vamos pessoas que eu trazê-la aqui sim. aprendi. Então esse é o momento de efetivamente buscar uma competência, admitir que não tem. Então, primeira fase da frase, nós não temos essa competência, precisamos adquiri-la para efetivamente transformar isso em maior capacidade de ação. O senhor sabe que tem os estudiosos da Bíblia, né, fala do rei Salomão, que considerado um dos homens mais sábios da história, e que ele aprendia sempre observando a natureza, né?
Então, nós, seres humanos, nós temos os 5 sentidos, né? Que os 5 juntos nos fazem avançar na vida. A sua equipe, o Instituto, a sua equipe, eles são ouvidos e olhos atentos a onde estão as pessoas que nós podemos ajudar, tá? Esse é um grande objetivo. E eu quero colocar aqui o Neyman Talk à disposição do Instituto para ser voz do Instituto. Muito obrigado Tá? pela deferência. E então, não precisa perguntar, Neyman, posso voltar no programa? É só se eu dizer quando é que o senhor quer voltar. Olha, estamos com uma campanha X, com uma campanha Y, com isso aqui, vem aqui e a gente vai sempre pedir apoio para a nossa audiência aqui. Mas assim, Coronel, como é que a sociedade, pessoas físicas, empresas, instituições pode se engajar e colaborar com o Instituto Vitória Não? É, a nossa, a nossa comunicação digital, né, é por meio da nossa página do Instagram. Essa é a nossa ferramenta de comunicação, né? Que já está na tela ali agora. O arroba Instituto Vitória Naum é a nossa plataforma de comunicação com o público. Uhum. E aí a interação com pessoas físicas ou pessoas jurídicas, a gente faz sempre de uma maneira que esse possível parceiro, antes de tomar qualquer decisão, nos conheça. Entendeu? Excelente. Para mim, é muito mais importante que essa pessoa ou essa empresa nos conheça e volte e fale assim, cara, esses caras são sérios, esses caras são bons, do que eu pedir. Entendeu? Eu não gosto de pedir porque pedir todo mundo pede. O que eu quero é que essa pessoa entenda se eu sou merecedor da sua ajuda. E então eu inverto esse processo. Entendi. Entendeu? Porque, infelizmente, nós vivemos num país onde explorar o sofrimento, a dor e a pobreza geraram desvios de comportamento e destinação. Sim. Então eu tenho muito, muito cuidado, porque eu sei que o terceiro setor, infelizmente, não é um mar somente de coisas boas. Não. Então, não adianta eu ser hipócrita e vir com uma fala suave e doce, escondendo uma realidade que nós todos temos que tomar cuidado. Eu, principalmente, porque é o nome da minha filha. Claro. Então, eu, quando entrei para o terceiro setor, eu não podia desconsiderar, né? Por que que essa pessoa, eu vou lhe pedir dinheiro? O que eu faço com o seu dinheiro? Exatamente. Entendeu? Para onde vai esse dinheiro? Sim. Então, conquistar essa confiança é um ativo intangível. E esse é o nosso ativo. A sua postura, a postura do Instituto é uma postura nobre. É isso. Venha nos conhecer e aqui você descobre, né, quem nós Entendeu? somos e como nos ajudar. Se você gostar da nossa forma de trabalhar, se você se identificar com Amor em Movimento, né? Porque o ato de pedir, ele fica muito perto, e aí talvez uma postura um pouco mais dura, um pouco mais antipática da minha parte. Mas somente pedir é quase vulgarizar o trabalho da maneira que você tem que fazer, entendeu? Eu concordo. Então, eu tomo muito cuidado com isso. Olha, contribua, doe. Primeiro me conhece. Primeiro conhece o Instituto Vitória Não. Conheça as pessoas que trabalham. Conheçam quem nos cerca, para você olhar e falar assim, cara, vale a pena apoiar essa garotada. O senhor sabe, Coronel, a Brenda está doida, ele fica que nosso tempo já estourou, né? Mas vamos lá, tá? Não briga comigo. Não briga comigo. Eu tenho negócio próprio desde meus 15 anos de idade. Faz tempo. E eu sempre fui um filântropo. Sempre me envolvi em causas sociais, né? E eu, enquanto colaborador, quando a instituição já chega conversando comigo com o Pix na mão, eu já dou um passo para trás. Normal, né? Porque, não, mas a gente faz relatório aqui de onde está indo o dinheiro, mas, cara, eu não sei quantos deram dinheiro, Não. entendeu? Eu não sei. Essa dúvida, ela sempre estará presente. E o ano passado, durante a questão das enchentes, né, que eu fiquei 2 meses ininterruptos, maio e junho ali também, trabalhando só nas enchentes, e a gente viu muito desvio, muita coisa. Infelizmente, isso foi um fato, né? O terceiro setor, infelizmente, tem essa situação, né? Mas aqui ficou claro, você que está nos acompanhando até agora aqui, ficou claro que nós temos aqui uma instituição séria, né? Que, sim, como ele fala, a instituição não é ele, é o grupo, né? Mas todo grupo tem um líder. E é uma instituição liderada por um homem sabidamente sério. Eu mesmo, não precisa disso, mas como está aqui no nosso programa, eu também assino embaixo pela seriedade do Coronel Naum, que eu o conheci no Exército, e é um militar, é um comandante que
tem o respeito da tropa, é respeitado também pelos superiores, né? E muito apoiado. Então, realmente uma instituição que vale a pena se conhecer, né? E apoiar do jeito que for, até com orações, né, Eu Marco? acho que com energias boas, né? É, Eu só não podia cometer uma indelicadeza que eu ia já cometendo, né? O por favor, problema de ser ao vivo é esse, né? vamos lá. Um dos parceiros que nos deu toda essa sustentabilidade, em termos de credibilidade que eu falei, de controles externos, auditoria, é uma empresa chamada Academia Tecnológica de Sistema de Gestão. A ela eu devo muito, porque é muito difícil para uma empresa da competência da ATSG, na presença do seu CEO, Rogério Meira Campos, um ponto fora da curva no mundo do compliance, né? Uma autoridade no mundo, ter a coragem de falar assim, cara, eu vou chancelar o teu trabalho com o meu selo de qualidade. Então, essa foi uma auditoria, uma empresa que o Instituto Vitória Naon é devedor, né? Lá atrás, desde o começo, junto com uma outra empresa que foi muito bacana conosco, da Luísa Brambila e do Tadeu, o Atacadão, sabe? Uhum. Pessoas que abraçaram uma proposta embrionária e graças à sua chancela de credibilidade junto aos seus setores, nos ajudaram a crescer. Então é importante, nesse momento também, citar mais do que o meu agradecimento, o reconhecimento à TSG, ao Rogério, ao Atacadão da Luísa, que nos abraçaram quando a gente estava nascendo. Vamos colocar também aqui na tela aí, tá aí na sua tela o Instagram dessas duas instituições, Muito né? obrigado. Meu amigo, eu quero agradecer por demais ao senhor pela sua generosidade, né, em vir aqui compartilhar a sua história, né, e que a atitude, né, do Instituto Victoria Naon é, o senhor não gosta de sirva como exemplo, né? Eu gostei disso, dessa sua reflexão aí, mas que ele motive, né, pessoas, instituições, famílias, grupos sociais a apoiá-los, né? Ou, quem sabe, de repente, outras sementes, outros projetos. Quanto mais a gente coloca o amor em movimento, ele se torna infinito, né, Gornão? Que assim seja, que a Vitória receba toda essa energia, porque ela era uma menina espetacular e ela merece que a gente homenageie a sua memória, o seu nome, mas de uma maneira digna, uma maneira reta, né? E onde a solidariedade, a caridade cristã, o amor ao próximo e a responsabilidade social sejam a verdadeira essência do nosso servir. Acho que essa seria a nossa mensagem. Excelente. Você que está até agora aqui com a gente, muito obrigado pela sua companhia. Para que a ferramenta aqui, que o algoritmo entenda que você gosta desse tipo de assunto, inscreva-se aqui no canal. Se você está no Instagram, siga-nos, né? Que aí o algoritmo vai entender que esse tipo de assunto lhe interessa e vai lhe entregar mais coisas referente a essa área. Muito obrigado mesmo, obrigado novamente ao senhor e até o próximo Neyman Talk. Tchau.